Prontinho, senhores. Vamos lá. Então, onde estávamos? A gente começou a aula passada com a história de que a luz ela tem um comportamento discreto ou discretizado quando ela interage com a matéria. Quando ela interage com a matéria, ela entrega pequenos pacotes de energia, que nós chamamos esses pacotes de fótons. E a conexão, né, desses pacotes com a característica ondulatória se dá através da energia de cada fóton desse, onde a energia, né, é igual a uma constante, que é a constante de Planck, vezes a frequência. Então, a frequência está associada à frequência da radiação eletromagnética e a energia está associada a esse pacote mínimo de energia que existe no campo eletromagnético, que é o campo da radiação luminosa. Tudo bem? Então, essa historinha de partícula, onda, papapá, tem que tomar cuidado com isso, porque, na verdade, você não pode enxergar isso como uma partícula. Isso não faz nenhum sentido, assim. A gente tenta olhar para essas coisas como sendo partículas, mas a gente perde muita informação quando a gente fala partícula, beleza? Porque não é uma bolinha. É uma quantidade de energia, que vem em números inteiros de uma unidade mínima, beleza? É como se fosse o nosso dinheiro aí, cara. Cada moeda de 1 centavo, ela é uma unidade mínima de dinheiro, né? E aí você tem um dinheiro discretizado, beleza? E aí você vai, todo valor que você precisar, você tem ali um múltiplo de centavos. Então, eu ganho, sei lá, 5 mil reais no mês. Então, são 5 mil não, são 500 mil vezes 1 centavo. Beleza? Muito bem. Aí a gente viu a questão do efeito fotoelétrico, que foi uma abordagem que o Einstein usou para conseguir justificar e descrever o fato de a luz bater numa superfície metálica e arrancar elétron dali, beleza? A física clássica não dava conta, o efeito fotoelétrico foi explicado com a ideia dos fótons, e aí, cara, fechou como uma luva. Mas ainda assim, essa historinha não tinha sido uma comprovação da existência dos fótons, porque poderia ter sido um artifício matemático, né? Era uma pista. E aí a galera foi assim, as coisas foram acontecendo, né? O mundo foi girando, e como é que eu posso dizer? Algumas coisas tinham que ser comprovadas. E uma delas, cara, foi a questão do espalhamento Compton. Então, deixa eu pegar aqui. Uma delas foi a questão do espalhamento Compton. A ideia é o seguinte, cara. Espalhamento Compton. Vixe, Maria, coisa horrorosa. Muito bem. O que é o espalhamento Compton? A galera começou, bom, se a luz, ela tem um comportamento de partícula, percebam que esse comportamento você fala partícula, mas você sabe muito bem que não é uma partícula, você apenas cita o nome partícula porque parece ser conveniente, né? Então, se a luz tem esse comportamento, quando ela bate em outra partícula, aí sim a gente pode pensar em partículas, por exemplo, um elétron, então eu tenho uma interação entre um fóton e um elétron. E esses dois, quando eles colidem, deve acontecer algo parecido quando você tem bolinhas de gude colidindo. Algo parecido, pelo menos deve aparecer ali.
Né? Então, o espalhamento Compton, ele nada mais é do que uma colisão entre um elétron e um fóton. Então, uma colisão entre um elétron e um fóton. Beleza. Percebam que se a gente conseguir fazer esse laboratório, bater um fóton com um elétron e prever o movimento dos dois depois da colisão, usando a ideia de que eles são partículas, né, desse ponto de vista, então é uma forma de comprovar a existência do fóton. Aí sim eu consigo comprovar, porque eu estou falando que eu estou jogando um fóton, ele está batendo no elétron e está espalhando o elétron para algum lugar. É uma colisão entre duas partículas. Sacou? Por que isso? Porque a gente sabe que por mais que o fóton ele seja uma quantidade de energia ali, esse cara, ele tem um momento linear, né? E o momento linear, a gente viu em umas equações de Einstein lá atrás, que o momento linear do fóton depende do comprimento de onda do fóton, né? E se ele tem momento linear, ele, numa colisão, ele pode transferir momento para o elétron, e aí o elétron ele vai sair com algum tipo de velocidade, se ele já estivesse em repouso antes. Tá bom? Percebam que isso aqui, galera, não é o efeito fotoelétrico, tem a ver com o efeito fotoelétrico, só que o efeito fotoelétrico é numa superfície metálica, onde você joga luz, e aí você está ali fazendo o elétron ser expelido do metal. Aqui a gente vai pensar no elétron livre, tá bom? E aí que a gente vai usar a equação do momento do fóton, que é essa aqui, ó. O momento linear do fóton pode ser calculado através da expressão que a gente, inclusive, já viu, né, essa expressão em algum momento lá atrás. Vocês lembram que a energia relativística, porque, galera, se eu estou falando de fóton, aí eu não posso usar nada clássico, né? Porque a ideia do fóton, por si só, não é uma ideia clássica. Beleza? A energia relativística, para qualquer partícula, ela era dada por essa equação aqui, ó. Até que eu falei que ela lembrava um pouco o teorema de Pitágoras, né? Pc ao quadrado mais mc2 ao quadrado. Legal? Tanto é que dessa equação aqui é que a gente depois define, para quem for dar uma PC aprofundada nesse assunto, é daqui que a gente define o tal do quadrivetor, que é o vetor em 4 dimensões. Beleza? Aí, a gente sabe que o fóton é um bichinho de massa zero, né? Se ele é um bichinho de massa zero, eu já fiz essa análise aqui com vocês, a energia do fóton vai ser dada como PC. Beleza? Beleza. Só que a gente viu também na aula passada que a energia do fóton podia ser calculada como HF ou HC sobre lambda.
né? É a mesma coisa. Então, se eu substituir essa energia por HC sobre lambda, fica assim, HC sobre lambda, isto é igual a PC. C com C morreu, e aí a gente encontra o momento linear do fóton, que era aquilo que eu falava para vocês. O momento linear do fóton ele vai depender da frequência, né, ou do comprimento de onda, e vai ser dado por H sobre lambda. Pronto, então o fóton, apesar de não ter massa, ele carrega um momento linear dele. Beleza. Aí. Muito bem, então, um esqueminha aqui que define bastante o nosso espalhamento Compton vai ser o seguinte, acho que não vai estar aqui nessa lista, não. Vai estar na outra. Tá aqui, ó. Então, olha qual a ideia, galera. A ideia é você ter um fóton de momento P, beleza, e um comprimento de onda lambda, então você tem uma radiação aí que tá vindo nessa direção, que a gente vai tomar como referência o eixo X, e essa radiação vai atingir um elétron, ok? Então vai atingir um elétron que está em repouso. Em repouso. Nós vamos considerar o elétron em repouso em relação ao fóton, e aí o fóton vai vir e vai bater nesse cara. É uma colisão entre duas partículas. O que vai acontecer com esta cena, né, depois? Você vai ter algo parecido com isso aqui, ó. Você vai ter isso aqui. Depois da colisão, você vai ter uma radiação que vai seguir um caminho com uma direção diferente, né? Esse φ aqui. Esse φ aqui. E o elétron, que antes estava em repouso, ele vai receber uma parte dessa energia, uma parte desse momento linear, e vai adquirir aí um momento, uma velocidade em outra direção. Então você tem aí um elétron espalhado. Um elétron espalhado. Espalhado por quem? Pelo fóton que você acabou de jogar lá. Esse é um dos motivos, galera, que você não consegue medir a posição do elétron. Já vou falar logo, porque a gente vai falar disso mais tarde. Imagina, cara, você tá lá querendo ver o elétron. Mas, para você ver qualquer coisa, para o ser humano ver qualquer coisa, você precisa jogar luz. Né? Você enxerga as coisas porque você localiza as coisas através da luz. Você mede a posição da lua, você mede a posição de uma bola de futebol, você mede a posição de qualquer coisa, porque você joga luz. Sem luz, você não vê, você não detecta. Mas jogar luz na lua, iluminar a lua, iluminar uma bolinha de futebol, eles não sentem nada. Então, não interfere na posição quando você ilumina as coisas com uma bolinha. Então, essa bolinha aqui, por exemplo, ó, que não sei porquê, mas estava aqui na mesa agora, coincidentemente, quando você joga luz nela, cara, ela não se mexe. Então você consegue medir a posição dela observando ela através da luz. Agora, se isso aqui for um elétron, na hora que ele recebe a luz, olha, ele já sai voado. Por quê? Porque ele absorve essa quantidade de energia e puff, ele não está mais naquele lugar que você queria que ele estivesse. Então você não consegue medir a posição de maneira exata. Porque ao tentar fazer uma medida, você estraga tudo. Sacou? Porque a luz, que é o que você vai usar... professor, usa a luz bem fraquinha. Sim, você pode usar uma luz bem fraquinha. Só que o grande lance é que você precisa de uma luz... Imagina que isso aqui é o seu elétron. Vou considerar uma bolinha. Imagina que isso aqui é o seu elétron. Se você joga uma luz muito, muito fraca, com um comprimento de onda muito grande, por exemplo, imagina, como é que essa luz vai enxergar o elétron se o comprimento de onda dela é muito grande?
Você tem que ter uma luz que tenha pelo menos um comprimento de onda mais ou menos parecido, né, com o tamanho do elétron, porque você consegue localizar o elétron. Só que quando você manda uma luz desse jeito, uma radiação desse jeito, o elétron recebe isso e ó, vai embora. Então ele não está mais no lugar onde você queria e nem mais com a velocidade que você queria que ele estivesse. Isso quer dizer que você não consegue medir a posição e a velocidade com precisão infinita. Isso é conhecido como o princípio da incerteza de Heisenberg. A gente vai falar disso mais tarde. Muito bem, então, qual é a situação, cara? Você tem uma colisão de duas coisas, tá bom? Geralmente, a gente pode usar o princípio da conservação da energia, e não tem nada que me impeça de usar aqui, né? Conservação da energia. Que diz o seguinte, cara, ó, a energia antes tem que ser igual à energia depois, a energia tem que ser conservada, não é isso? Energia antes tem que ser igual à energia depois. Então vamos abrir essa história de energia aqui, ó. Eu tenho antes, eu tinha lá a energia do fóton, não é isso? Mas no sistema são só os dois. A energia do elétron. A energia do fóton mais a energia do elétron. Isso tem que ser igual à energia do fóton. Eu vou botar uma linha para dizer que é depois. Mais a energia do elétron depois. Então, a linha significa depois. Muito bem. O que nós temos, cara? Antes, a energia do fóton, eu vou usar a equação da energia do fóton, essa equação aqui, tá? Ó, que tem um comprimento de onda. HC sobre lambda. Então, vai ficar HC sobre lambda, essa é a energia do fóton, mais a energia do elétron. Ah, professor, mas o elétron está em repouso. Sim, mas se ele está em repouso, eu tô fazendo uma análise com a física moderna. Eu tenho que fazer análise com a física moderna. Então, mesmo ele estando em repouso, eu estou considerando que ele existe. Então, ele tem uma energia associada à energia de repouso. Quando você olha para aquela equação da energia, né, essa aqui, ó, se você pega um objeto em repouso, o momento vai a zero, e aí você fica apenas com o termo mc quadrado. Belezinha? Então, aqui fica m c ao quadrado. Beleza. Agora vamos para depois. Depois o fóton vai ser espalhado com a energia HF de novo, né? Mas aí eu vou chamar de HC sobre lambda linha. Então, ao mudar a energia, porque parte da energia do fóton foi para o elétron perdeu essa energia. Vocês concordam, né? E ao perder essa energia, ele vai automaticamente mudar de comprimento de onda. Lembra? Porque se a energia está associada à frequência e ao comprimento de onda, ao mudar de energia, também muda o comprimento de onda. Então, eu vou chamar isso aí de comprimento de onda linha. E com certeza, esse comprimento de onda linha é maior do que o comprimento de onda lambda, o inicial. Por quê? Porque ele perdeu energia. Parte da energia dele foi para o elétron, beleza? Se ele perdeu energia, ele perdeu frequência. Se ele perdeu frequência, ele ganhou o comprimento de onda. Mais quem? A energia que o elétron vai ter. E aí, obviamente, nós vamos considerar a energia relativística, já imaginando que o elétron vai sair numa velocidade muito alta. Tá bom? Por isso que a gente estuda a relatividade primeiro. E a energia relativística, senhores, vocês lembram que é gama mc quadrado. Onde o gama está associado à velocidade do elétron quando ele é cuspido aí. Tudo bem até aí? Tudo tranquilo, né? Corta essas velocidades da luz. C. Vai embora. E aí eu vou ter a equação que diz o seguinte. H sobre lambda
Tá, vou usar assim, depois a gente... Eu acho que depois eu vou usar o lambda para cá, né? Vou trazer esse lambda linha para cá, tá? Ó, H sobre lambda menos H sobre lambda linha, ok? H sobre lambda menos H sobre lambda linha é igual. Aí, ó, vai ficar MC menos gama MC, né? Menos MC. Então, eu posso colocar o gama aqui dentro do parênteses e fazer isso. Vê se vocês conferem comigo. Beleza? Vai jogar o MC para a direita, ele vai subtraindo. Aí gama MC menos MC, bota MC fatorado e acabou. Vou chamar essa equação aqui de equação 1. Bom, essa é a equação da conservação da energia. Agora, eu poderia colocar o H também em evidência, né? Mas deixa assim. Agora, galera, vamos fazer a conservação do momento. Conservação do... Chamei de 1 lá, não foi? Foi, ó lá. Então aqui eu vou chamar de 2. Conservação do momento. E aí, como o momento é uma grandeza vetorial, nós precisamos conservar nas direções. Então, eu vou separar aqui primeiro um eixo X. E depois eu escrevo para o eixo Y. Tá bom? Então, vamos olhar o desenho lá e ver o que está acontecendo. No eixo X, galera, inicialmente, nós temos um momento que eu vou chamar de momento do fóton, PF. Beleza? E ele já está no eixo X. Quando esse fóton bate no elétron, existe uma componente aqui do momento do fóton que eu vou chamar de PFX'. Ou seja, momento do fóton no eixo X depois da colisão. E eu vou ter aqui também um P, momento do elétron, X, esse aqui é um vetor, né? Momento do elétron no eixo X, vou botar uma linha para identificar que é depois da colisão, tá bom? E eu vou chamar este ângulo aqui, ó, do elétron de ângulo θ. Então, φ é para o fóton, θ é para o elétron, ok? Bom, então vamos escrever esta equação. Vou botar de vermelho. Então, antes da colisão, nós vamos ter o momento do fóton. E depois da colisão, nós vamos ter o momento do fóton no eixo X depois, mais o momento do elétron no eixo X depois. Pode crer, galera? Vamos abrir essas contas aí? Como é que é o momento do fóton? Isso a gente viu lá no quadro passado, ó. O momento do fóton está aqui. H dividido por lambda. Então, vamos lá, vai ficar H sobre lambda. Isto é igual. O que é o momento do fóton depois? Ora, é o H sobre o lambda depois. Deixa eu arrumar aqui. Então, é o H sobre lambda depois, só que no eixo X. Se é no eixo X, cosseno de φ. Pode crer? Mais momento do elétron. Aí vocês vão de lembrar que o momento de uma partícula relativística é gama mv. Pode crer? Gama mv no eixo X. Então, gama mv, cosseno
de θ. Tranquilo até aí, galera? Deixa eu ver se vocês têm alguma dúvida aqui. Eu não vi nenhum barulhinho não, mas às vezes, né? Tranquilo, então tá bom. Vou chamar isso aqui de equação 2. Então, a equação 2 é a equação do eixo x. Vamos deixar os comprimentos de onda para um lado só, e aí depois eu... Então vai ficar assim, ó, h sobre lambda menos h sobre lambda linha cosseno φ é igual a gama mv cosseno θ. Isso aqui é minha equação 2. Pronto. E agora o eixo y. Qual foi a cor que eu usei para o eixo x? Ah, tá. Então, eixo y. Bom, no eixo y, galera, antes de qualquer coisa, antes da colisão, percebam que eu não tenho ninguém se movimentando no eixo y. Então, eu não tenho momento linear no eixo y inicial. Depois, eu vou ter uma componente do fóton no eixo y para cima. Então, eu vou chamar aqui de P do fóton no eixo y depois, ok? Menos, porque eu vou ter agora o momento do elétron para baixo, no eixo y. Então, menos o momento do elétron no eixo y para baixo. Não é isso? Vou voltar aqui só para clarear a cabeça de vocês. Ó. Eu vou ter, então, aqui um momento para baixo do elétron, vai ser o nosso P, E, Y. E o momento do fóton para cima, no eixo Y. P, F, Y, linha. Beleza? Antes, nada acontecia no eixo Y. Então, um está para baixo, outro está para cima. Como são vetores, nós vamos ter que usar aí sinais opostos. Belezinha? Bom, então isso aqui vai ficar 0 é igual. O momento do fóton é H sobre lambda, beleza? Que a gente já tinha visto. Só que como é depois da colisão, lambda linha. E aí vai aparecer aqui um seno de φ, porque nós estamos no eixo Y. Menos elétron, gama, mv, seno de θ. Legal. Então, arrumando a casinha aqui, ó. H sobre lambda linha, seno φ é igual a gama mv seno θ. Legal. Vamos chamar essa equação de 3. E aí nós vamos agora tentar juntar a 2 com a 3. Mas olha só, já vamos prever algumas coisas. Vocês estão vendo que o lado direito da equação 2, deixa eu botar de esse vermelho aqui, ó. Esse lado direito aqui é um gama mv cosseno, e esse lado direito aqui é um gama mv seno. Então eles são muito parecidos, a menos, é claro, de um tem um cosseno, outro tem um seno. Ora, mas se eu levar os dois lados ao quadrado, quando eu somar seno quadrado mais cosseno ao quadrado, vai dar 1. Ah, velho, isso aí pode facilitar a minha vida, hein? Isso aí pode facilitar a minha vida. Então, o que eu vou fazer? Eu vou elevar a equação 2 ao quadrado e vou elevar depois a equação 3 ao quadrado e vou somar as duas. Então, vamos lá. Elevando a equação 2 ao quadrado, o que nós vamos ter? Olha lá, era um H sobre lambda. Então,
H sobre lambda menos H sobre lambda linha, aí tinha um cosseno de φ. Isso tudo aqui ao quadrado, não é isso? E o lado direito fica gama quadrado M2 V2 cosseno ao quadrado de θ. Legal. Então vamos arrumar esse lado esquerdo. Isso vai dar o quadrado primeiro, então H ao quadrado sobre lambda ao quadrado menos 2 vezes o primeiro, aí H com H ao quadrado. Segundo, lambda linha. Legal? Aí tem um cosseno aqui, ó. Cosseno de φ mais o quadrado do segundo. H ao quadrado, lambda linha ao quadrado, cosseno de φ ao quadrado. Tudo isso igual ao lado direito que se mantém. Gama 2, M2, V2, cosseno ao quadrado de θ. Legal, vou deixar assim por enquanto e vou elevar a equação 3. Vamos chamar isso aqui de 4? Vou chamar essa equação aqui de 4. Ó. 4. Vamos mudar de coisa. Elevando a equação. Deixa eu fazer assim que fica resumido. Ao quadrado. Então vamos notar. A equação 3, galera, tá aqui, ó. Vai ficar só h quadrado, lambda linha quadrado seno φ. Então, h quadrado, lambda linha ao quadrado seno φ, né, ao quadrado. Do lado de lá fica gama 2, M2, V2, e um seno. Seno ao quadrado de θ. E nós vamos chamar isso aqui de 5. Pronto. Agora sim a gente faz aquilo que eu estava querendo. Vamos somar, então, ó, somando as equações as equações 4 e 5. Vamos ficar com o seguinte, galera, vamos lá. Então, eu vou colocar a equação 4. Aqui, ó. Equação 4, h quadrado, lambda quadrado, h quadrado, sobre lambda quadrado, era menos, né? 2 vezes h ao quadrado, sobre lambda linha, tinha um cosseno aqui, mais h ao quadrado sobre lambda linha, né? Ao quadrado, cosseno de φ. Aí eu vou somar agora com aquele lado esquerdo, então mais h ao quadrado, lambda linha ao quadrado, seno, aqui tinha um quadrado, seno ao quadrado do senhor φ, isso tudo vai ser igual. O lado direito lá era gama 2, M2, V2, aí tinha um cosseno, só que de θ,
E agora eu vou somar com a equação 5. Então vai ter um gama 2, M2, V2, seno ao quadrado de θ. Entenderam, né? O que vai dar, então? Quando eu juntar alguns termos aí, eu posso juntar esses dois, né? Eu posso juntar esses dois termos aqui. E o seno quadrado mais cosseno ao quadrado vai dar 1. E posso juntar esses dois aqui também, ó. Então, olha o que vai se suceder. AH ao quadrado, lambda ao quadrado, menos 2 vezes AH ao quadrado, 2 vezes AH ao quadrado, lambda, lambda, cosseno de φ. Aí ficou apenas agora AH ao quadrado sobre lambda linha ao quadrado. Beleza? Porque o cosseno com seno vão juntar e vai dar 1. Tudo isso do lado de lá vai ficar gama 2, M2, V2. Né? Porque o cosseno com seno, de novo, vai juntar e vai dar 1. Chamar isso de 6. Agora, nós vamos pegar a equação 1. Olha a equação 1. Tá aqui, ó. E é ela que nós vamos elevar ao quadrado. Beleza? Então, agora, ó, elevando a equação 1 ao quadrado. Então, só vou escrever ela aqui, ó. Ela tinha um H sobre lambda menos H sobre lambda linha. Então, H sobre lambda menos H sobre lambda linha. Não é isso? Vai ficar ao quadrado. E o lado de lá eu tinha... Era um M, um C, um gama menos 1. Vai tudo ao quadrado. Conferindo. É isso mesmo, tá vendo? H sobre lambda menos H sobre lambda linha, MC gama menos 1. Tudo ao quadrado. Então, fazendo aí o produto notável, vai ficar H ao quadrado sobre lambda ao quadrado menos H, 2, né? H ao quadrado, lambda, lambda. Aqui não tem cosseno, então fica só isso, mais H quadrado, lambda linha ao quadrado. E o lado de lá ficamos com M2, C2, que multiplica o gama menos 1 ao quadrado. O gama menos 1 ao quadrado nós vamos abrir, tá? Vai ficar o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Legal? Bora chamar isso de 7. O que eu vou fazer agora, galera? Vocês estão vendo que as 6 e as 7 são bem parecidas. Ó. Deixa eu dar uma fechada aqui. As 6 e as 7 são bem parecidas. Quando a gente subtrair uma da outra, vocês vão ver que vai sobrar alguns termos só. Outros vão sumir. Estão vendo aí? Então vamos subtrair a última da primeira. Eu vou pegar, vou fazer a 6 menos 7. Legal? Vou fazer 6 menos 7. Isso quer dizer, então, que eu vou subtrair
Então, ó, subtraindo a equação 7 da equação 6. 7 de 6. Chegamos a... Então, lá, se eu fizer 6 menos 7, quer tirar 7 de 6, vai cortar o h quadrado, vou até fazer com outra cor aqui, ó, vai cortar esse cara com esse cara, então esse bichinho aqui vai sumir com esse bichinho aqui, não preciso mais escrever ele. Esse bichinho aqui vai cortar com esse bichinho aqui, não preciso escrever mais ele. Então vai ficar menos 2h quadrado lambda, menos 2h quadrado lambda. Aí menos com menos, tem um cosseno aqui, né? Cosseno de φ. Menos com menos vai gerar um mais, 2h ao quadrado, lambda. Beleza. E o lado direito, cara, ó. O lado direito você vai... cadê? Gama NV quadrado, né, sobre... vai ficar igual. Gama 2, M2, V2. Aí menos o de cima. Aí o de cima vai ficar M2, C2. Aí eu vou separar, ó, gama 2. Menos com menos vai dar mais, então mais M2. Vou botar um 2 na frente aqui. Mais 2, gama, M2C2. Ok? Menos M2C2. Legal? Só fiz aí o produto das paradas. Bom, com isso, eu vou poder botar em evidência aqui o 2h quadrado, lambda, que multiplica 1 menos o cosseno de φ, 1 menos o cosseno de φ, e o lado de cá vai dar o que aqui? Bom, esse cara aqui, ó, isso aqui com isso aqui vai dar 1, né? Isso aqui com isso aqui vai dar 1. Que é 2 gama M2C2. Ah, não. É a mesma coisa, não. Foi mal. Tá, então o que eu vou fazer? Eu vou colocar o gama... eu vou botar o gama 2... M2... Calma. Escrever assim, ó. Gama 2... M2... Vou botar esse cara em evidência. Na hora que eu botar esse cara em evidência, aqui vai aparecer um V quadrado menos C quadrado. Beleza. E aí o resto continua. Então, mais 2 gama M2 C2 menos M2 C2. Tá. Só que, o que é o gama ao quadrado? Vou fazer aqui um parênteses. O que é o gama ao quadrado? Isso nada mais é do que 1 sobre... Aí você pode tirar a raiz quadrada do termo lá de baixo, né? E fica V2 menos C2. Não é isso? Só que aparece um C2 aqui também, ó. Vou fazer com calma, né?
Isso aqui é a raiz quadrada de 1 menos v quadrado sobre c quadrado. Só que quando você pega o quadrado disso, esse cara aqui vai embora. Fica só isso. Só que isto é a mesma coisa que 1 menos. Aí, se você fizer o MMC, é C2 menos V2, tudo sobre C quadrado. Que é a mesma coisa que C2 sobre C2 menos V quadrado. Legal? Então, no lugar do gama, bora botar esse bichinho aí, ó. No lugar do gama. Então, vai ficar... Vamos ver se vai caber aqui. 2H ao quadrado sobre lambda, lambda. 1 menos o cosseno. Isso é igual. Então, no lugar do gama, vai entrar C2 sobre C2 menos V2. Vezes M2, que multiplica V2 menos C2. Certo isso? Certo isso. E aí fora os outros termos, né? Que é o mais 2 gama M2C2 menos M2C2. Legal. Vocês estão vendo, galera, que esses dois números aqui são iguais, ó. Eu vou trocar de cor. Esse cara é igual a esse cara. Só que com um sinalzinho de menos, né? Só com um sinalzinho de menos, porque eles estão aí invertidos. Então vai aparecer aqui um menos M2C2, que eu vou juntar com outro esse menos M2C2 aqui. Tá vendo? Então vamos lá ver o que vai acontecer, ó. Vou repetir o lado esquerdo. 2H. Lambda, lambda. Que multiplica 1 menos o cosseno. Menos o cosseno de φ. Isso vai ser igual, então... Eu vou juntar o 2M2C2, então fica 2M2C2. Juntei esses caras aqui, ó. Esse bichinho aqui com esse outro bichinho que apareceu aqui. Só que ainda ficou um 2 gama M2C2, então... Mais... É mais? É menos, né? Não era mais, agora esqueci. Deixa eu ver. Aqui que era menos. Aqui é menos e aqui é mais 2 gama M2C2. Estão acompanhando aí? Aí você pode falar, professor, mas por que está fazendo tudo isso? Porque, cara, você está querendo uma expressão que te leve a algo que você vai medir em laboratório, né? E o que você mede no laboratório? Você tem um feixe de laser, de radiação. Esse feixe você conhece a frequência, logo você conhece o comprimento de onda. Beleza. O elétron vai sair. O elétron saindo, eu não sei para onde ele vai. E medir para onde o elétron foi é mais complicado. Mas eu posso medir para onde o fóton foi depois da colisão. Né? E aí eu consigo medir a frequência da luz que voltou, ou da luz que bateu no elétron e foi para o outro lado. Então eu quero uma relação que me diga para onde a luz foi e com qual frequência. Então o que a gente está fazendo? A gente está manipulando a brincadeira aqui para a gente jogar fora a velocidade do elétron, que eu não quero a velocidade do elétron nesta equação, não estou afim. Por quê? Porque eu quero medir para onde foi o fóton e com que frequência, ou com que comprimento de onda. É isso que está acontecendo aqui, tá bom? Então, no lado direito, eu vou colocar em evidência. Vai ficar, ó, 2H, lambda, lambda, 1 menos o cos φ. Vou botar em evidência, ó, 2M2C2
Isso vai dar gama menos 1, não é isso? Gama menos 1. É isso. Aí aqui eu posso cortar o 2, ó. Né? Vai embora. E lá na equação 1, além disso, vou botar assim, ó, além disso, porque vocês estão vendo que o gama ainda está aí, né? E o gama carrega a velocidade do elétron. E eu não quero a velocidade do elétron. Além disso, vírgula, da equação 1, volta lá para a equação 1. Olha o que a gente tem, cara. A gente tem que o gama menos 1 está associado a essa quantidade aí, ó. Então, se eu passar o MC dividindo, eu sei quem é o gama menos 1. E com isso eu elimino a velocidade do elétron, vocês estão entendendo? Eu elimino da minha equação a velocidade do elétron, eu não preciso dela para calcular a frequência da luz que vai para o outro lado. Então, ó, eu vou isolar o gama menos 1, esse MC vai dividir tudo, e aí vai ficar assim, ó. Da equação 1, esse cara, gama menos 1, é igual ao H sobre MC, que multiplica, aí eu já vou colocar o H em evidência, né? Então fica 1 sobre lambda menos 1 sobre lambda linha, pode ser? Beleza? Passei o MC dividindo e botei o H fatorado aí. Então, substitui isto aqui, ó, aqui nesse gama menos 1. É isso que nós vamos fazer. Então, fazendo isso, ó, logo, o 2 foi embora, então fica H lambda, 1 menos cosseno de φ. Isto é igual, então, a M2, C2, que multiplica o gama menos 1. E o gama menos 1 está aqui, ó, H, MC. Bora fazer uma conta aqui, ó. 1 sobre lambda menos 1 sobre lambda linha. Aqui fica lambda linha. Legal? Aí, do lado de cá fica lambda linha menos lambda. Só tirei o MMC. E aí, olha que legal, cara. Vai embora esse pedaço. Vai embora com esse pedaço. Esse cara aqui embaixo vai embora com esses dois aqui em cima. E esse H, né? Tem um H mais aí. Tem um H sobrando aí. Ah, esse aqui é H quadrado. Isso. Então, esse H vai embora com esse H. Então, ficamos assim. Vamos só arrumar a casa. Ó. H 1 menos o cosseno de φ. H 1 menos o cosseno de φ é igual a MC, que multiplica lambda linha menos lambda. Legal. Olha, cara, o que apareceu, então. Vocês estão vendo que eu estou conseguindo descobrir a relação entre os comprimentos de onda antes e depois, e tudo isso só depende de quem? Só depende da massa do elétron e do ângulo de espalhamento, cara. Isso é genial. Isso é genial. Porque na hora que você isolar, fica assim, ó. Que é exatamente o que você procura medir dentro do laboratório. Se você isolar o lambda menos lambda linha, ou lambda linha menos lambda, isso vai dar, ó, H sobre MC, 1 menos o cosseno. Então, H Olha que genial. Então, eu consigo saber qual foi a diferença entre os comprimentos de onda, e isso é medido no laboratório, e o ângulo, que também é medido no laboratório. Então, o experimento tem que casar com a teoria, cara. E sem essa teoria de fótons,
esse experimento Compton, ele não consegue ser explicado de jeito nenhum. Ó, eu vou chamar o lambda menos lambda linha, ou lambda linha menos lambda, né? De delta lambda. Isso aqui fica sendo H sobre MC, 1 menos o cosseno de φ. Menos o cosseno de φ. Legal? A figurinha fica mais ou menos assim, ó. Mais ou menos um aparato aí do experimento, tá? Não é isso, não. É isso aqui. Espero que seja isso aqui. É isso mesmo. Então, olha o que os caras fizeram no laboratório. Os caras pegaram a fonte de raio-x, beleza? E essa fonte de raio-x, ela foi colimada para um determinado alvo, onde tinham elétrons livres, né? Nesse alvo aí. Percebam que aqui, galera, a ideia não é um efeito fotoelétrico, porque você não está querendo medir os elétrons que estão fugindo, né? O que aconteceu aqui com o fóton que chega? O fóton que chega, ele é espalhado, e aí você coloca esse detector a uma posição relativa ao eixo principal, um ângulo φ, e esse detector ele mede o comprimento de onda que está chegando. E aí o que a galera percebeu? Que a variação do comprimento de onda, o que é isso? É o nosso delta lambda aqui, ó. Ele depende do ângulo em que o fóton é espalhado. Olha só que louco. E é exatamente isso que apareceu na equação. A variação do comprimento de onda, que é o delta lambda, depende de quem? Do ângulo de espalhamento, que é o φ. Cara, com isso, galera, olhando para esse resultado... O que eu tô apagando aqui? Olhando para esse resultado experimental e para esse resultado teórico, os dois, cara, se encaixaram como uma luva, galera. Uma luva. Os caras variavam lá o detector em torno do alvo, e à medida que eles mudavam o... Como é que fala? Mudavam o ângulo do detector, eles captavam ou capturavam comprimentos de onda diferentes. Beleza? Então aqui eu vou colocar para vocês um dado experimental para ilustrar. Aqui, ó. Fica um pouco pequenininho, mas tá aí. Olha o que está acontecendo, cara. Os caras mandam uma radiação com um comprimento de onda específico. Específico quanto? 70 picômetros. Está aqui, ó. Um raio-x de 70 picômetros. 70 não, né? Esse aqui, ó. Sei lá, 72. Enfim. Essa é a radiação incidente. 72, por aí. Aí, quando você vai coletar os fótons que voltam, você vai colocando o detector em várias angulações. Quando o ângulo é zero, que é essa primeira situação aqui, é você colocar o detector aqui, ó. É como se os fótons estivessem atravessando o alvo sem tocar em ninguém. O que você esperaria? Nada. Então você vê aí os fótons sendo detectados com a mesma frequência ou com o mesmo comprimento de onda da radiação emitida. Olha que legal, é o φ igual a zero. Né? Na verdade, tem aí você não tem variação nenhuma. E aqui a equação diz isso, né, galera? Porque quando o ângulo é zero, aqui é 1, o cosseno é 1, 1 menos 1 dá zero, isso quer dizer que o delta lambda é zero. Então não tem desvio de comprimento de onda. Comprimento de onda antes é igual a comprimento de onda depois, isso quer dizer que é como se a radiação passou direto lá pelo alvo. Aí, à medida que você vai mudando o detector, olha lá, colocou em 45. O que aconteceu quando você colocou em 45? O comprimento de onda que foi emitido é esse primeiro. E aí a detecção aconteceu com o segundo pico. Aqui, ó.
encontrou um novo pico de comprimento de onda. Existe o máximo de intensidade de luz chegando com esse comprimento de onda aí. E quando você mede essa diferença entre os comprimentos de onda, usando esse ângulo, cara, bate lindamente com esta equação aqui, ó. Lindamente com essa equação. E aí percebam que à medida que você vai aumentando o φ, né, você pode ir detectando como é que fala? Fótons sendo rebatidos. Então, olha lá, quando o φ é 90 graus, você vê que a distância dos comprimentos de onda aumentou. E aí uma coisa muito legal, quando os caras começaram a botar os fótons aqui para trás, tipo, os fótons não, o detector aqui para trás, ó, é como se o raio-x batesse aqui e depois viesse para trás. E eles começavam a detectar também, e viram que a diferença do comprimento de onda é maior ainda. Pergunta, galera, em que momento vocês acham que essa diferença de comprimento de onda vai ser a maior possível? Em que ângulo isso vai acontecer? Com que ângulo vocês acham que essa diferença de comprimento de onda vai ser a maior possível? (90 graus)? Não. Porque tem outro. Ah, Parece tá. que 90 graus. O cosseno tem que ser 0 ali, correto? Não. Porque o cosseno ainda pode ser negativo. E se ele for negativo, menos com menos aí vai fazer o sistema crescer. Isso, verdade, verdade. Então seria um ângulo de quanto? Que daria a maior diferença aí de delta lambda. Pode falar. Sem medo. Seria no ângulo de... Eita, meu cachorro caiu da cadeira. Machucou, meu filho? Tadinho. Chega, tá todo lado. O bicho dormindo em cima da cadeira, capotou, igual a jaca. 180, no caso, não? 180, jovem, é isso aí, cara. Porque, percebam, à medida que o comprimento de onda, à medida que o ângulo vai aumentando, essa distância delta lambda vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Só que, é claro, isso aumenta até um limite, né? E o limite é exatamente para 180 graus. Quando você tiver 180 graus, aqui o cosseno vai dar menos 1, né? Com esse menos, você vai ter um mais. Então, isso aqui vai dar 1 mais 1, vai dar 2. E aí você vai ter o delta lambda como sendo 2 vezes H sobre MC. Agora, me digam, como vocês justificariam uma radiação voltando, velho? Porque você está metendo ali uma radiação em cima de um alvo. Existem coisas que atravessam, existem coisas que são espalhadas para diversos ângulos, e quando eu coloco exatamente alinhado aqui, ó, o meu detector, ele vem para cá, para trás, eu detecto radiação chegando, e eu detecto com a diferença de comprimento de onda maior ainda. Como é que vocês justificariam isso, fisicamente falando? O que está acontecendo com o fóton para ele voltar assim? Só tem uma explicação. Se quando o fóton atravessa aqui, ó, é como se ele não estivesse interagindo com ninguém, quando ele volta na outra direção, no outro sentido, ele está interagindo na maior maneira possível. Ou seja, ele está batendo
provavelmente num elétron que está muito duro lá dentro, não é isso? E ele tem que entregar muita energia para esse elétron, e ele acaba retornando, né, como se fosse um impacto frontal, assim. E aí, nesse impacto frontal, ele transmite muito momento, né? E na hora que ele transmite muito momento, ele perde muita energia. Como ele perde muita energia, ele vai ter, então, um comprimento de onda muito grandão. Né? Percebam que aí, galera, são vários fótons, né, que estão chegando. Não dá, é difícil você dentro de um laboratório, principalmente na época, isso aqui é o que, 1920 e poucos, acho que 25, você conseguir uma fonte de radiação que emita um fóton de cada vez. Isso é muito complicado. Naquela época era mais, hoje é mais sossegado. Mas então eles emitiam... Oi. O senhor, no caso, falou sobre a questão do elétron ser sei lá, de uma espécie dura para poder ter essa reflexão aí, mas, tipo assim, o que seria exatamente? É porque o que acontece? Como é um alvo, esse alvo aqui, ele não é só feito de elétrons, né? Então ele tem aqui ele tem uma ligação atômica aqui. Então na ligação atômica você tem elétrons que estão relativamente livres, né? E aí você tem um núcleo aqui e você tem elétrons mais profundos. Esses elétrons mais profundos, eles estão muito mais fortemente ligados ali com o sistema. Então para você conseguir tirar eles dali, você precisa dar muito mais energia. E aí é isso que eu falo, quando você pega esse elétron daqui de dentro, ele é mais duro, é nesse sentido que eu estou falando. Ele é mais difícil de você soltar ele, então você precisa dar mais energia, e isso faz com que a luz volte com menos energia. Faz sentido? Entendi. No caso, seria a ligação mesmo, né? Que seja uma ligação forte nesse aspecto, né? Entendi. Exatamente. Deixa eu apagar, foi para onde ver aqui, ó. H sobre M. C. Pois é, aí com essa historinha toda, o que aconteceu, galera? Foi como é que é a palavra? Não foi um ponto a favor, bicho. Foi praticamente a consagração do campeonato, velho. Com esta historinha aqui do efeito fotoelétrico, do efeito Compton, não havia mais dúvidas da existência dos fótons. Por quê? Porque você partiu de uma base teórica da existência dos fótons, de que ele carrega momento linear, de que ele vai se chocar com o elétron como se fosse uma bolinha. E aí, com esta análise física, matemática, você chega numa expressão, que é esta expressão aqui, que é a expressão do espalhamento Compton. E com essa expressão, você, cara, reproduz os resultados experimentais. Então é aquilo que eu falei para vocês uma vez, você tem que ter uma teoria, mas a sua teoria, ela tem que prever os resultados dentro da natureza. Não adianta você só ter uma teoria bonita e ela não descrever nada, ela não prevê nada. Você precisa de uma teoria que ela precisa chegar no laboratório e casar, cara, seus resultados teóricos com seus resultados experimentais, senão sua teoria está furada, né? E quando o experimento do Compton começou a bater com os resultados previstos pela teoria, cara, é campeão. Essa teoria não está errada, essa teoria está certa. Os fótons são caras que existem, porque só sendo um bichinho carregando o momento linear pode justificar o elétron ser cuspido da maneira que a gente fez aqui, com conservação da energia e conservação do momento linear, e tudo isso usando as bases da relatividade, que vocês viram lá, que é a energia relativística e o momento relativístico. Pronto, a partir daí, galera, ninguém tinha mais dúvida. Se alguém tinha dúvida, essa pessoa começou a ficar mais tranquila com relação à existência dos fótons. O problema é que daqui para frente começou a ver que o inverso também era válido. Ou seja, se uma coisa que era radiação poderia ser interpretada sob um determinado ponto de vista como um conjunto de partículas, então será que aquilo que era considerado partícula poderia também ser interpretado como um conjunto de ondas?
E aí, quando isso começou, a casa caiu. Porque quando isso começou a acontecer, aí começaram a entender que as partículas, funcionando também como ondas, elas teriam características próprias das ondas. Então, teria ali interferência. Pô, tu imagina, bicho, um elétron interferindo com um elétron? Pois é. Ter interferência. Você teria agora uma questão de uma amplitude de probabilidade de encontrar o elétron. Então, toda esta novidade que começou a surgir nesse momento, aí, bicho, desabou com os conceitos físicos da época. Tá? Até então, quando a galera pensava assim, fóton, beleza, tá, vamos aceitar. Porra, o fóton existe, né? Eita, e agora? Não, beleza. Porra, mas o fóton existe, então a onda pode ser uma partícula. Eita, e a partícula pode ser onda? Pronto, bicho, aí tudo virou de cabeça para baixo. E aí é isso que nós vamos ver na aula que vem, galera. Nós vamos começar a enxergar o elétron, os prótons, as partículas de matéria propriamente dita, que podem ser interpretados de um ponto de vista ondulatório. Sacou? E aí vocês vão ver que o bicho vai pegar. E as pessoas ficaram extremamente desapontadas, inclusive. O Einstein foi um cara que ficou desapontado. Ele não conseguia engolir essa história de que as partículas se comportam como ondas, porque isso leva a algumas consequências probabilísticas, né? E ele não queria que fosse probabilístico, porque para ele era determinado, cara. Me dá a condição inicial e eu prevejo exatamente a condição final. Causa e efeito. Só que o problema é que quando você leva em consideração o mundo dos átomos sendo um mundo ondulatório, você não tem mais certeza do fim. Você tem uma condição inicial, mas o fim é uma probabilidade de acontecer. Era esta a grande questão do Einstein, onde ele falava, Deus não joga dados. Eu não posso aceitar uma natureza em que eu não tenho certeza do que pode acontecer lá na frente. Só que o futuro, no mundo atômico, ele não é um futuro certo, com 100% de precisão. Ele é um futuro do ponto de vista probabilístico. E isto incomodou profundamente. O Einstein morreu não acreditando nessa história de probabilidade. Ele não gostava, ele refutava completamente essa ideia. Mas, cara, foi uma teoria que avançou, deu certo, e hoje é uma das teorias físicas mais bem-sucedidas de toda a ciência humana. Por mais estranha que ela seja, ela é uma das teorias mais bem-sucedidas. Por quê? Porque ela explica todos os fenômenos que ela se propõe a explicar. Todos. Que ela se propõe. Sacou? Lindo demais, né? Lindo demais. Isso nós vamos ver amanhã. A gente vê isso amanhã e depois faz alguns exercícios dessas coisas. Mas hoje à tarde eu vou selecionar alguns para vocês irem fazendo. Muito louco, cara. Muito louco. Você imagina como estava a cabeça das pessoas nesse momento lá, Carlos. Isso estava pegando fogo. A ciência estava pegando fogo. Porque você tinha nomes muito fortes dentro da ciência que falavam uma coisa e nomes muito fortes dentro da ciência que falavam outra coisa. E era um embate absurdo. E o que eles tinham que fazer? Você tem que ir para o laboratório, cara. Você tem que ir para a natureza e ver como a natureza funciona. Não é você que tem que escolher a melhor teoria. É a natureza que se comporta da maneira dela. E você está aqui para tentar entender essa natureza. Não é porque você gosta ou não de alguma coisa. É porque a natureza é do jeito que ela é. E a gente não está aqui para mudar esse comportamento. A gente está aqui para entender esse comportamento. Ponto final. E é isso que trouxe muita angústia aí no coração da galera do século XX. Legal? Tudo isso aqui é uma introdução, né? À física quântica. O pau quebra bastante depois. Mas é bem legal. Muito bem, meu povo. Deixa eu parar a gravina. Vocês têm alguma dúvida? Eu tenho, professor. Opa, diga aí, Issa. Você quer que eu pare?
então, ou pode deixar gravando? Eu prefiro. Que pare a gravação. Pare, Tá. Então,